estamos aqui para mais um vídeo, né? Vamos comentar um pouco sobre toda a trajetória que o Bowlby discorre naquele livro Direita e Esquerda, sobre as perspectivas políticas que nós temos aí entre a direita e a esquerda. E hoje eu vou comentar então, um pouquinho posterior àquilo que eu havia dito, o capítulo 5 do livro, que tem o título de Outros Critérios. Então vamos lá, sem delongas, né? Porque eu acho que está na hora. Cita o pensamento de Confrancesco. Teriam surgido então para esse pensador Confrancesco na Revolução Francesa ao menos 6 correntes políticas. Lembra? Anteriormente eu disse sobre 3, né? Mas segundo esse autor teriam surgido então 6 correntes políticas. E seria 3, né, de cunho clássica e as românticas, e uma que não está nem lá nem cá, ou pode estar lá e estar cá também. Então vamos lá. As clássicas, né, seriam as conservadorismo, o socialismo científico e o liberalismo. Lembra que eu disse? É mais ou menos a distinção que eu havia dito para vocês, né? Apenas fazendo uma correção, seriam 3 de cunho clássico, essas correntes políticas, e 3 de cunho romântica, correto? Então, ó, a clássica seria o conservadorismo, o socialismo científico e o liberalismo. Lembra que eu disse para vocês no outro vídeo que há 3 correntes políticas que disputam o poder desde a Revolução Francesa, e eu disse as clássicas para vocês, porque eu disse o conservadorismo, eu disse a esquerda, né, o socialismo, ou os revolucionários, ou os progressistas, e o liberalismo, correto? A direita propriamente dita. Enquanto as românticas seriam o anarcoliberalismo, o fascismo, que é o que? O radicalismo de direita, e o tradicionalismo. E aí ele vai dizer então que nesse caso, o que esse autor está tentando? Ele cria de alguma forma, né, ideias, ou ele fragmenta ideias, lendo a realidade do campo político, ele fragmenta ideias como se fossem tipos ideais, numa tentativa epistemológica de dar conta de toda a realidade política vigente até então. Então esses perfis políticos seriam colocados dentro da dia de direita e esquerda, e aí esses perfis que eu disse para vocês, dessas correntes políticas, eles dariam o seguinte resultado dentro da dia de direita e esquerda. Vamos lá. Então ficaria dessa forma: o tradicionalismo, o fascismo e o conservadorismo seria de direita, enquanto o anarcolibertarismo e o socialismo científico seria de esquerda. O liberalismo pode ser de ambos os lados, dependendo do contexto. Correto? Segundo Bowlby. Então, em suma, o que o autor tem buscado nessa elaboração citada anteriormente não é uma distinção propriamente, né, da direita e da esquerda, mas seria uma distinção entre tradição e emancipação. Correto? Essa distinção, do jeito que esse camarada fez, ela não seria propriamente uma díade ou uma contradição, mas ela seria uma busca pela tradição, pela manutenção da ordem, das estruturas sociais, enquanto a emancipação do homem, a tomada de consciência do homem, a liberdade ao extremo de um lado, e do outro o diferente, o oposto. Então, a distinção... Então, nunca coloquem um escapamento barulhento na sua moto ou no seu carro, por favor, gente. Isso não é legal. Então vamos lá. Essa distinção, ela se faria dessa forma. Ela não seria uma distinção, né, senão de tradição e emancipação. De um lado, do lado direito, no tradicionalismo, o fascismo e o conservadorismo, uma tradição, e a emancipação no anarcolibertarismo e o socialismo científico. O liberalismo entraria aí, ele poderia jogar nos 2 times e daria numa boa Palmeiras e Corinthians, mas estamos aí numa galera, beleza? Não tem problema. Então vamos lá.
ele traz também outros autores dizendo sobre essa realidade que tentaram esgotar esse campo político, tentando explicar esse campo político. Ele traz uma cientista política chamada Elizabeth Galeotti. O nome Elizabeth é famoso na política, né? Acho que é digno de atenção. Não da cientista política, mas o nome Elizabeth nós conhecemos de certa forma com uma grande relevância na história. Essa cientista política, a Galeotti, ela faria uma distinção diferente. Ela faria não uma distinção entre direita e esquerda, entre tradição e emancipação, como o autor anterior, Confrancesco, havia feito, mas ela faria uma distinção entre hierarquia e igualdade, que a direita se proporia num ambiente e numa disputa e num anúncio de uma visão de mundo hierarquizada, enquanto a esquerda buscaria uma visão de mundo não hierarquizada, mas igualitária. Então é interessante ver como que esses autores eles tentam dar conta do campo político, à medida que o seguinte, eles não estão usando antônimos, porque o antônimo de hierarquia não é igualdade, né? E também o antônimo de igualdade não é hierarquia, o antônimo de igualdade é desigualdade. Então é interessante pensarmos e como que eles tentam dar esses conceitos, eles são esclarecedores à medida do seguinte, que apesar de não ser antônimo, como nós pensamos direita e esquerda, hierarquia e igualdade, de certa forma, quando nós colocamos na manutenção do poder, quando nós encaixamos esses conceitos, esses termos propriamente na realidade política, parece que os termos, de alguma forma, eles se encaixam com uma certa justeza nas relações sociais e realmente você vê na direita traços de uma proposição sobre a hierarquização da sociedade, enquanto na esquerda uma certa tudo mais igualitário, né? Tudo mais onde essas hierarquias elas possam de alguma forma serem destruídas ou virem ruir. O Bobbio dialoga com outro sociólogo italiano, que é o Marcus Revelli. Marcus Revelli, num discurso epistemológico, e aí eu cito o que eu escrevi ao menos, quase que de um refrigério para toda essa cortina de ferro, direita, esquerda, ou diria essa essencialização dos termos. O discurso dele é quase que um refrigério, ao menos para mim. Ô louco meu, baixou o Faustão aqui, hein? Então, é basicamente o seguinte, um pensamento importante, relevante, inclusive para os dias atuais, é de Marco Revelli. Muitas vezes uma das maiores barreiras... Tá vendo? A moto de novo. Fala pra mim, pra que isso, gente? Então, muitas vezes, uma das maiores barreiras ou ocultadores da realidade é a pretensão de atingir e compreender a plenitude desses termos ou da realidade política, dotando a realidade do que? De um nominalismo vazio, que é pretensioso, mas é ideológico, porque é mais um falseamento da realidade do que propriamente a realidade. Por isso, a citação que Bobbio faz de Revelli é esclarecedora, tem total contribuição para a compreensão da direita e da esquerda. Por isso, apesar da citação ser um tanto grande, eu vou ler ela na íntegra, tá? Então, direita e esquerda não são conceitos absolutos, são conceitos relativos, não são conceitos substantivos ou ontológicos, não são qualidades intrínsecas ao universo político. O que ele quer dizer? São lugares do espaço político, representam determinada topologia política que nada tem a ver com a ontologia política. Não se é de direita ou de esquerda, no mesmo sentido em que se diz que se é comunista, liberal ou católico. Em outros termos, direita e esquerda não são palavras que designam conteúdos fixadas de uma vez para sempre. Não é nada disso. Por quê? Porque podem significar diversos conteúdos.
conforme os tempos e as situações. Gente, o que eu acho importante dessa situação e do pensamento de Marco Revere, que o Bobbio traz, ele lança ou ele traz à baila para nós, é o seguinte: o que fica desse pensador é a conclusão de que direita e esquerda servem acima de qualquer busca científica universalizante, total. O fato que os conceitos de direita e esquerda refletem ou elucidam o espaço político, mas eles servem para elucidar o espaço político. Em que sentido? Em que sentido que esse espaço político é movido pelo conflito? O espaço político é movido pela contradição. O espaço político é movido pelos múltiplos discursos. O espaço político é movido pela doxa, pela opinião ou pelas opiniões. O espaço político é movido por esse debate não só epistemológico, mas esse debate de oratórias, esses debates de discursos, esses debates do contraditório. Direita e esquerda serve para elucidar que o espaço político assim o é, movido por esse conflito. O conflito pode ser, de alguma forma, tido como ontológico da política, mas não os termos direita e esquerda. Entendem a realidade que ele traz? Porque, e faz importante nós pensarmos em outra coisa, porque onde não há direita e esquerda, o que nós vemos é algum tipo de totalitarismo, né? Uma tentativa de totalizar a vida do ser humano em uma só visão. Ou autoritarismo, eu diria, né? Mas o autoritarismo ainda não dá conta de tomar a realidade do ser humano totalmente. Então, nesse sentido, é importante nós pensarmos o que o Bobbio traz no capítulo 5. Gente, muito obrigado. Não esqueça de dar o seu like, não esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de divulgar o vídeo, não se esqueça de ir no Pinceladas do Saber, na página Pinceladas do Saber. Muito obrigado. Obrigado pela atenção e até o próximo Pinceladas do Saber. Tchau!